Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Deus me trouxe a sua palavra neste último dia do mês de dezembro, dia 31 de dezembro de 2023. A palavra que Deus me trouxe é no Salmo 15. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém, Senhor Jesus. Aqui está, meus irmãos, a santa palavra de Deus, que nos ensina a sermos cidadão do céu. Porque não adianta, meu irmão, a gente correr a carreira em vão. Não adianta a gente fazer tanta coisa e não fazer o principal, que é sermos aprovados por Deus. Não adianta queremos ser aprovados pelo mundo e não sermos aprovados por Deus. E aqui o salmista fala do verdadeiro cidadão dos céus, Salmo de Davi. E ele fala aqui que Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Para habitar no tabernáculo de Deus, meus irmãos, a gente tem que estar uma vida em santidade. Tem que ter o desejo de estar na presença de Deus. O desejo de estar com Cristo, porque Deus é santo. Tem muitas pessoas que têm o desejo de estar no mundo, o desejo de ir para a balada, o desejo de fumar maconha, de fumar cigarro, de conversa fiada, o desejo de beber, se prostituir, de pegar uma, de pegar outra, de ficar com uma, de ficar com outra, ficar com um aqui, com outra ali. Mas não tem o desejo de se santificar. Mas não tem o desejo de estar com Deus. E o verdadeiro cidadão dos céus, ele tem o prazer de estar com Deus. O prazer de louvar ao Senhor. O prazer de ter uma vida pura. Apocalipse 22 diz, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. Nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo por acaso. O Senhor Jesus diz lá na oração que ele fez em João 17, que nós não somos deste mundo, como ele também não era deste mundo. Viemos aqui, ouvinte, por um propósito de Deus. Nós não sabemos como que chegamos até aqui, porque viemos como bebês, como criança. Mas o Senhor, antes de nós sermos fecundados no ventre da nossa mãe no útero, Ele já traçou toda a nossa história no Salmo 139, toda a nossa história está escrita por Deus. Toda a nossa trajetória, o que a gente vai passar nesta terra, Deus já conhece, antes de sermos gerados. Então o Senhor Jesus diz lá em João 17 que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui por acaso. Não estamos de férias, mas estamos por um propósito de Deus. De glorificar a Deus como o Senhor Jesus glorificou a Deus aqui nesta terra. Como certa vez os discípulos perguntou, Senhor, come? E o Senhor Jesus disse para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu desejo está na presença de Deus. A minha alma anseia por Deus. Tanto é que Jesus se retirava e ficava a sós com Deus. E muitas vezes ele passava a noite em oração.
Então, o cidadão dos céus, quanto mais próximo de Deus nós chegamos, quanto mais temos uma vida de oração, mais proximidade, mais intimidade temos com Deus e mais reconhecemos que somos miseráveis, pecadores diante de Deus. Quanto mais longe, menos reconhecimento de pecado. Quanto mais perto, mais reconhecimento de pecado. Como o Senhor Jesus disse para aquela mulher que lavou os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ele falou para aquele homem onde ele estava naquela casa, que aquele que muito amou, muito lhe perdoou. Quanto mais próximo de Deus, mas nós reconhecemos a nossa miserabilidade. Como o apóstolo Paulo certa vez disse, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E aqui o Senhor fala aqui pela sua palavra, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, não podemos ser mentirosos diante de Deus, adorar a Deus com os lábios, mas ter o coração impuro. Quem consegue enganar a Deus? Ninguém. Deus fala da sinceridade de Jó. Satanás queria acusando Jó diante de Deus. E ele falava de Jó, meu servo é homem reto, é sincero. Ele é sincero. Jó era sincero diante de Deus, mesmo que o inimigo quisesse acusar a Jó, não podia, porque Deus já conhecia a sinceridade de Jó, e Ele conhece a tua sinceridade, meu irmão. Ninguém pode tentar te condenar. O diabo não pode te condenar, te acusar, porque Deus conhece a tua sinceridade. Aquele que é sincero diante de Deus, aquele que é sincero, habitará no tabernáculo de Deus e morará no seu santo monte, glorificando o nome do Senhor. Quando estamos na presença de Deus, aí vêm os frutos. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade segundo o coração, não com falsidade, não com lábios bajuladores, mas fala a verdade. Fala a verdade. Destruirei todos os lábios bajuladores, mas fala a verdade. Esse habita no Monte Santo do Senhor. Esse permanece na presença de Deus. É o verdadeiro cidadão dos céus. Aquele que não difama com a sua língua. Não tem o costume de falar mal do seu próximo. O apóstolo Tiago diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão e julga o irmão é juiz, já não é mais observador da lei, mas está agindo como um juiz. Cada vez que nós estamos julgando alguém, falando mal de alguém, nós estamos sendo juízes nesta terra. E é Deus quem julga. É Deus quem sonda os nossos corações, o coração de cada um. É Ele que conhece a vida que aquela pessoa tem com Ele. Nós não conhecemos. Nós não somos deuses. Nós não temos onisciência. Nós não conhecemos o coração do homem, da mulher. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Então, toda vez que fazemos juízo de alguém, toda vez que difamamos com a nossa língua, falando mal de alguém, estamos ocupando o lugar de Deus, agindo como juízes. E aí estamos longe do monte santo do Senhor. Deus odeia essas coisas. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz que Deus abomina. A sétima coisa ali ele abomina. A sétima coisa é o que semeia contenda entre irmãos. É aquele que faz de propósito, maquina o mal, joga um contra o outro, chega e faz fofoca, e começa a falar, o fulano falou de você, o Beltrano joga um para o outro. Deus conhece a intenção do coração. Quer ser um cidadão dos céus? Para nós sermos um cidadão do céu, nós temos que passar nessa faculdade. A faculdade da palavra de Deus.
o verdadeiro cidadão dos céus, aquele que habita no monte do Senhor, é aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça. Ele pratica o que é justo, não é trapaceiro. Faz o bem. Se não pode fazer o bem, então não faz o mal. Aquele que ama o seu próximo não faz mal ao seu próximo. Então aquele que não faz mal está amando o seu próximo. Aquele que odeia, o apóstolo Tiago diz que o apóstolo João diz que é assassino. O Senhor Jesus diz que não veio para mudar a lei, mas para cumprir. Então, se nós odiamos alguém, nós estamos tendo um sentimento de assassino, de homicida. E difamando o próximo, falando mal, fofocas, rodas, fuxico. Meus irmãos, essas coisas não é boa. Essas coisas nos afastam de Deus. Essas coisas nos fazem pessoas comuns. Porque o verdadeiro cidadão dos céus, ele se limpa mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, se suje ainda. Aquele que é santo, se santifique ainda. Sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos quer cada vez mais limpo, porque Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas. Aquele que está ligado nele dá fruto, Ele vai lá e poda. O que é a poda? É a repreensão da sua palavra. É a correção do amor de Deus. Hebreus capítulo 12, eu repreendo aquele que eu amo, porque se nós estivermos sem correção, nós não somos filhos, somos bastardo, como diz a palavra. Mas aquele que é filho, o teu cajado e a tua vara me consolam. A vara de amor, de correção de pai. Para chegarmos à estatura de varão perfeito, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Cristo sofreu por nós, Cristo foi chicoteado, pedaços da sua carne foram arrancados nos chicotes que eram como se fossem anzóis, rasgando a sua carne, sendo chicoteado, esbofeteado, profetiza quem é que te bateu. Deram vinagre para o Senhor Jesus beber, e quando estavam na cruz ainda furaram a sua costela com uma lança, furaram do seu lado e saiu água e sangue. Tentaram quebrar os ossos do Senhor Jesus Cristo, mas tem um salmo que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Senhor Jesus estava tomando os nossos pecados no duro madeiro da cruz. Sofreu a angústia e dor no Getsemane. Seu sofrimento era tão grande, uma batalha espiritual tão grande. Legiões de demônios talvez estivessem ali oprimindo o Senhor Jesus, ele lutando numa batalha espiritual. Seu suor, a sua aflição, seu suor se transformou em gotas de sangue. Tamanho foi a angústia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja o que eu quero, não seja para aliviar a minha dor, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E estava ali o Senhor Jesus, antes da sua morte, antes de ser entregue por Judas, foi usado pelo diabo. E aqui está, meus irmãos, para agradarmos a Deus e terminarmos este ano de 2023 santificando cada vez mais a nossa vida, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O inimigo é um terreno que ele usa bastante, meus irmãos, é a afronta. E usa pessoas dentro da própria casa, no meio da parentela. Penina tinha 2 mulheres naquela época. Aliás, Eucana tinha 2 mulheres, Eucana tinha 2 mulheres, uma era Penina e outra era Ana. E uma provocava a outra, porque Ana era estéril, então Penina tinha filhos e provocava a Ana. Assim foi também na vida de José, seus irmãos o venderam como escravo, porque ele contou o sonho que ele teve.
Então o inimigo ele age bastante nessa parte de família. Davi diz, se fosse um estranho, mas era tu que comia comigo pão no meu prato e me traiu. Então as guerras é dentro da própria casa. O inimigo usa a nossa língua, Tiago capítulo 3, para lançar fogo, para criar contendas, confusão, brigas, ciúmes, invejas, mágoas, ressentimentos, amarguras, discórdia. Ele sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cidadão dos céus, não vai agir dessa forma, então ele quer denegrir, destruir aquilo que Deus quer para nós. Ao invés dele ver a nossa santidade, ele quer destruir, fazer com que nós sejamos corrompidos pelo pecado. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Não, pode comer do fruto que não vai acontecer nada. Você vai ser semelhante a Deus. Você não vai morrer. Porque ele queria destruir a imagem a imagem de Deus, o ser humano, Adão e Eva. Ele não queria que eles fossem igual a Deus, mas eles queriam destruir aquilo que era belo. A presença de Deus que estava ali todas as tardes, visitando Adão e Eva. Então ele não quer um cristão que dê bom testemunho. Ele quer um cristão maldizente. Ele quer um cristão fofoqueiro. O inimigo ele quer o servo e a serva de Deus enlaçados, escravos dele, escravos do pecado, aquele que faz a vontade do diabo. Não é um cidadão dos céus. Não é um servo de Deus, aquele que agrada a Deus, mas está servindo o inimigo. Não podeis servir a dois senhores. Então ele quer manter a pessoa presa no pecado. Mas aqui está, meu irmão e minha irmã, a escola do Espírito de Deus, a escola da palavra de Deus, o verdadeiro homem e mulher de Deus, o cidadão dos céus, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, não quer nem entrar em contendas, porque isso não edifica, isso corrompe as pessoas que vão ouvir. Se vê dois servos de Deus discutindo na rua, isso não vai trazer glória para Deus, vai trazer escândalo. E quanto mais ele puder trazer escândalo, meus irmãos, mais isso enche o ego de Satanás. E o que glorifica a Deus é o nosso fruto. Os dons não glorificam a Deus, meus irmãos. Os dons são emprestados por Deus. Mas Deus ele vai requerer de nós o fruto. O fruto. Santidade, mansidão, domínio próprio, palavra temperada com sal, não usando palavras torpes, nem palavras de gírias. Essas coisas não agradam a Deus. Mas palavras que edificam, palavras que transformam as vidas. Isso Deus requer de nós, do verdadeiro cidadão dos céus, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. O servo de Deus é servo de Deus, ele não olha para as coisas ruins deste mundo. Ele despreza aquilo que Deus despreza. Salmo 101 diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Andarei em minha casa em retidão, servindo a Deus. Até dentro da minha casa eu tenho que santificar a Deus, nas minhas vestes, no meu modo de andar, de me portar, de falar. Se eu ficar discutindo na minha casa, falando alto, gritando, colocando som alto para incomodar o vizinho, isso não é glorificar, não estou glorificando a Deus, estou causando escândalo. É o fruto pacífico, é a mansidão que agrada a Deus, é o bom testemunho. É nós sairmos na rua e não ter consciência pesada, ou, poxa, o que eu fiz ontem? O que eu fui fazer ontem? Eu liguei o som bem alto, eu provoquei o vizinho. Mas sair com a consciência tranquila, agradando e bendizendo o nome santo do Senhor. Mas honra os que temem ao Senhor. Então nós temos que honrar aquele que teme a Deus. Andar com pessoas que servem a Deus, que têm temor a Deus. Não aquele que diz que é irmão e não é, e vive no pecado, na sujeira.
com esse tal nem ainda comais, diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 5. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Antigamente, na lei de Moisés, podia fazer juramento, mas o apóstolo Tiago diz, não jureis, nem pelo céu e nem pela terra, para que não caiais em condenação. Mas no Novo Testamento, essa parte quer dizer a gente manter a nossa palavra, mesmo que tenha que perder alguma coisa. Mas quando falamos alguma coisa, temos que cumprir com a nossa palavra, não voltar atrás, dando um bom testemunho, frutificando para o reino de Deus. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, é somente o banco que tem esse procedimento. Nem recebe peitas contra o inocente. Não ficar julgando a pessoa sem conhecer a vida, fazendo julgamentos precipitados. Quem faz isto nunca será abalado. Então não compete a nós julgarmos quem quer que seja, nem entrarmos em panelas e ficar fazendo fofoca, dissensões, denegrindo as pessoas. O juízo está nas mãos de Deus, é Ele que vai julgar. Em Mateus capítulo 7 diz, não julgueis, e nem não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. A mesma medida que medimos, vos medirão. E aquele que julga seu irmão, que fala mal do seu irmão, é juiz. Está ocupando o lugar de Deus. Nós não somos juízes. Este é o conselho da palavra que Deus pôs no meu coração neste último dia de dezembro de 2023. Que Deus abençoe a vida de cada um de vós, as nossas vidas neste ano que vai entrar, 2024. Para Deus todos os anos são os mesmos anos, são a mesma coisa. Para Deus não tem diferença nem de dia, está lá em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano. Em Gálatas fala que para Deus não tem diferença. São rudimentos fracos, dias, meses e anos. Não existe guarda de sábado, guarda de nenhum domingo, a virada de calendário, não vai mudar nada, meu irmão. Isso não vai mudar nada. O que muda é a nossa vida com Deus. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. É isso que agrada a Deus. É lutarmos contra a nossa velha natureza para fazermos a vontade do nosso Deus. É o conselho da palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Pai santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a sermos cada vez mais santos, a cada vez mais limpos pela tua palavra, cada vez mais dando frutos, porque nós estamos ligados na videira. E o Senhor diz que aquele que está ligado na videira dá fruto e o Senhor vem e poda para que nós venhamos a dar mais fruto ainda. As podas são as provações que o Senhor nos permite, nos coloca à prova para nosso aperfeiçoamento. E muitas vezes o Senhor usa as peninas da vida para nos provocar, para que nós possamos ter domínio próprio e frutificarmos na tua presença. Pai, faça de nós um cidadão dos céus, porque nós não somos deste mundo, Pai. Nós viemos de ti e a ti nós retornaremos. Pai santo e justo, toma em tuas mãos cada ouvinte que ouviu a tua palavra e que o Senhor possa santificá-los, salvá-los, entrar com uma obra, meu Pai, de redenção, de santificação, de frutificação na vida de cada um que está aí ouvindo esta palavra, Pai. Abençoa cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém.